E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente aqui para mais uma vez a gente continuar nossas atividades, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com a nossa oração, depois com a musiquinha. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigada pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelo meu alimento, pela minha escola, pela minha professora, por todos os meus coleguinhas e por tudo que me concedeste. Dai-nos uma boa aula. Amém. Bom, agora vamos cantar uma musiquinha, né? Como nós estamos na Semana do Folclore, eu não vou cantar uma musiquinha. A gente vai falar sobre uma lenda, tá bom? Vou pegar aqui para vocês duas lendas, dois resumos de lenda e vou passar para vocês para a gente dar início à nossa atividade hoje, tá certo? Então vamos lá. Vou pegar a lenda primeiro do lobisomem, tá certo? O lobisomem é um homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. Ele corre e uiva durante a noite, voltando à forma humana ao amanhecer. Segundo diz a lenda, que numa casa de 7 filhas mulheres, o 8º que nascer, se for um homem, vira lobisomem, né? Essa lenda a gente não tem certeza se ela é verdade, mas é o que dizem, que numa casa de 7 mulheres, o 8º filho, se for um homem, vira lobisomem, tá certo? Agora vamos sobre a mula sem cabeça, né? A mula sem cabeça é uma mulher transformada por ter namorado um padre. Ela solta fogo no lugar da cabeça e tem ferraduras de aço. Ou seja, não é que a cabeça dela é de fogo. É como se ela fosse um animal normal, mas por soltar muito fogo pelas ventas, como dizem, aquele fogo cobre, né, a parte da sua cabeça e dá a entender que ela não tem cabeça. Aí diz a mula sem cabeça, né, porque o fogo cobre toda a região da sua cabeça, tá certo? Então, como nós estamos no folclore, né, vimos duas lendas, a lenda do lobisomem, né, e a lenda da mula sem cabeça, tá certo? Agora vamos dar início à nossa atividade, ok? Nossa atividade de história de hoje, que a gente vai começar também com o módulo 3 já, né, na atividade de história, tá falando sobre a população em movimento. Depois vai falar deslocamento ao longo do tempo. Depois, as bandeiras. E sobre a figura dos bandeirantes, né? Daqui a gente vai falar sobre cada um desses agora, tá certo? Primeiro vamos ver sobre a população em movimento. O que isso quer dizer? Que a população, ao longo do tempo, muda de um lugar para outro, né? Independente, por vários motivos. Pode ser a procura de emprego, pode ser a procura de melhores condições de vida, né? Por exemplo, na página 244, tem duas amiguinhas conversando. E ela diz o seguinte: Maria, que pena que você vai mudar de cidade. Mas é por um bom motivo. Minha mãe estava desempregada e encontrou um emprego em Cuiabá. Então, no caso, a mãe de Maria, elas vão mudar por uma questão de emprego, não é isso? Então, vai haver uma migração. Maria vai sair da cidade que ela mora e vai morar em outra, porque elas foram à procura de oportunidades. Aí isso é chamado de migração. Diz aqui embaixo, os imigrantes são as pessoas que se mudam de um lugar para outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Quando você muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, é chamado de migração. Mas quando você sai do seu país de origem para morar em outro país, é chamado de imigração. Você não é migrante, você é um imigrante. Quando a mudança ocorre dentro do próprio país, ocorre uma migração. Quando ocorre de um país para outro, ocorre uma imigração. E aqui no Brasil, né, na época da colonização e do seu desenvolvimento, a gente teve muitos imigrantes, pessoas de outros países, Portugal, Itália, França, né, que vieram para o Brasil e se restabeleceram aqui. Deslocamento ao longo do tempo, é o que está falando, né? Isso sempre aconteceu.
Sempre ocorreu o deslocamento de pessoas até do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Antigamente, as pessoas viviam bem no campo porque lá tinha tudo que eles precisavam. Mas com o tempo, né, o que havia no campo não supria as necessidades. E houve uma fase chamada de êxodo rural, que era quando as pessoas saíram do campo e foram morar na cidade em busca de melhores condições, né? Então, ele diz que isso sempre aconteceu ao longo do tempo aqui no Brasil, né? As pessoas podiam se deslocar por vários motivos, mas os principais eram em busca de melhores condições, tá certo? Por exemplo, muitas pessoas que se mudaram, que vieram morar no nosso Brasil, como os imigrantes, muitos deles sofreram discriminações e ainda sofrem em qualquer lugar do mundo, né? Às vezes as pessoas não aceitam receber pessoas de outro país para morar no seu, né? Acha que vai tirar suas oportunidades, né? Que vai ficar mais difícil, que as coisas hoje não estão fáceis para ninguém, né? Mas esse deslocamento de pessoas sempre aconteceu desde a época da colonização, tá certo? Na página 246, vem falando sobre as bandeiras. Assim que o Brasil começou a ser colonizado, surgiram algumas expedições aqui no Brasil. E uma dessas expedições era chamada de As Bandeiras. Essas expedições aconteciam para explorar o interior do território brasileiro, né? E essas expedições foram montadas para isso. E essas expedições vieram para irem em busca de indígenas que fugiam para o interior do Brasil. Essas bandeiras iam para capturar esses indígenas fugidos, né? Que eram para ser escravizados, justamente que naquela época a mão de obra que eles usavam era a mão de obra dos indígenas. Então, as bandeiras foi uma expedição que veio com esse objetivo de entrar no interior do nosso país em busca daqueles índios fugidos, né? E essas bandeiras tinham as pessoas que comandavam. E as pessoas que trabalhavam nessas bandeiras eram chamadas de bandeirantes, tá certo? Aí eles diziam assim, ó, o caminho percorrido pelos bandeirantes contribuíram para que o interior do Brasil se tornasse mais conhecido, possibilitando o deslocamento de muitos colonos. Ou seja, à medida que eles entravam, né, porque nesse mapa aqui dá para ver que a colonização do nosso país, ela começou pelo lado do litoral, nunca no interior. Mas quando começaram a chegar essas expedições, eles foram entrando para o interior do Brasil e assim foram descobrindo, né, o que se havia por lá em busca dos escravos fugidos, que eram os indígenas na época, tá certo? Aí foi quando eles tiveram acesso, né, ao Brasil, viu que o nosso país era muito grande e que tinha muito a ser explorado ainda aqui, tá certo? Então vamos agora para a 247, a figura do bandeirante. No caso, esse daqui era o bandeirante, né? Representavam as expedições das bandeiras. Essa figura aqui representa um bandeirante. Que diz o seguinte, né? Essas expedições reuniam grande número de pessoas e podia durar semanas, meses ou até mesmo anos, né? Explorando ali. E nessas viagens, né? Esses bandeirantes viviam com pouco conforto, caminhavam nas matas fechadas, tinham recursos poucos disponíveis para sua alimentação. Aí aqui vem dizendo, por muito tempo, os bandeirantes foram representados conforme a ilustração ao lado. Eles eram descritos como homens brancos, valentes e bem preparados e bem equipados, que portavam armas de fogo e usavam acessórios e vestimentas de couro e botas de cano alto. Mas, porém, vários outros atuais mostram que a maioria dos bandeirantes eram, na verdade, mestiços e vestiam roupas mais adequadas para suas longas viagens. Aí aqui tá, né? Tem duas figuras aqui que eles representavam como bandeirantes, tá certo? Logo abaixo ele diz, esses bandeirantes que eles foram muito importantes para a exploração do interior do Brasil, né? Eles também foram responsáveis pela captura e pela morte de muitos indígenas, como eu acabei de dizer a vocês. Aqueles indígenas que fugiam, né,
para se livrar da escravidão, eles iam para o interior do Brasil. E com essas expedições, cabiam também aos bandeirantes procurar esses escravos fugidos, né? O objetivo deles também era esse, encontrar esses escravos e trazê-los de volta para que eles continuassem a trabalhar para eles, né? Porque na época a única mão de obra que existia aqui era a mão de obra indígena. A mão de obra escrava, como eu já falei a vocês, só foi ser usada a partir do cultivo da cana-de-açúcar. Foi quando eles perceberam que precisavam de mais escravos e aí começaram a buscar na África os escravizados, certo? Então, vocês irão responder a página da 248 e da 249, que está relacionada a esse assunto que nós estávamos comentando agora, né? Sobre migrar, que é se deslocar, que é sair de um local para outro em busca de melhores condições, né? É migrar. E migrar é quando você sai do seu país de origem e vai morar em outro país, tá certo? Então, há uma diferença de migrante, é quando ele muda de uma cidade para outra, de um estado para outro, dentro do seu próprio país. Imigrante já é aquele que sai do seu país de origem e vai viver em outro, né? À procura de novas condições de vida, tá certo? Vieram as bandeiras, que são as expedições, né? Que adentravam no interior do litoral à procura dos escravos fugidos, que no caso eram os indígenas, né? De indígenas fugidos. Então, essas bandeiras tinham o intuito de procurar esses escravos fugidos, além de explorar o interior do Brasil, tá certo? E tinha a figura do bandeirante, né? A pessoa que representava essas expedições chamadas de bandeiras. Essas expedições de exploração, né? E de procura dos escravos eram chamadas de bandeiras. E a pessoa que levava essa expedição adiante era chamada de bandeirante, que foram essas figuras que nós vimos aqui agora. Tá certo, gente? Pronto. Então, a nossa atividade dessa semana é sobre esses assuntos, tá certo? Qualquer dúvida, abram o áudio mais uma vez, ouçam ou deem uma lida no assunto, tá bom, gente? O assunto da página 244 até a 247. Nesse meio tempo, tem duas perguntas na 244, tem uma perguntinha na 246 e tem as duas atividades na 248 e na 249, tá certo? Espero que vocês consigam fazer. Se tiver dúvidas, não se preocupe, tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer a correção, vai tirar as dúvidas e vocês vão poder responder aquilo que vocês não conseguiram, tá certo? Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Até lá. Tchauzinho.